pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou a Paola da TV Ágape. Eu vim trazer as programações da semana. Terça-feira tem estudo bíblico às 8 horas com o pastor Paulo. É pelo WhatsApp. Quem tem interesse em participar, deixe nos comentários ou entre em contato com a liderança. Quinta-feira tem culto às 8 horas. É pelo aplicativo Zoom. Quem tem interesse, também deixe nos comentários ou entre em contato com a nossa liderança. No sábado, temos o culto dos jovens. Começa às 8 horas também e é pelo aplicativo Zoom. E você que tem interesse, jovem, deixe nos comentários que a gente entre em contato com você. Fique agora com o nosso culto online. Que Deus te abençoe. Somos Ágape. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu queria estar convidando você para este momento, um momento de entrega, um momento de buscar a Deus, independente do momento que nós estamos, independente de onde nós estamos. Eu acho que o fundamental, o mais importante é estar buscando, adorando, entregando o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa melhor adoração. Que nós possamos estar fazendo isso neste momento. Amém? Santo de Deus, enche nossos corações com Tua graça, com Teu amor. Nós precisamos de Ti, Pai. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Jesus. Aleluia. Glórias sejam dadas a ti, papai. Glória a Deus. Pedi pra dona do celular desbloquear, que eu vou ler um versículo. Em Jeremias 29:11. Diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém. O Senhor tem planos de vida, planos de esperança, de alegria. Nesses dias difíceis, às vezes tem dia que nós acordamos
desanimados, tem dias que nós acordamos tristes, com tantas notícias. Tem dias até que a gente acorda com esperança, com alegria, esperando que isso vai passar. E o Senhor que está nos dizendo que Ele tem para nós planos de esperança. E que nós possamos nos agarrar nessa palavra que o Senhor nos deixou. Que Ele tem um plano melhor, que Ele tem um futuro, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Que tudo isso vai passar e que é o Senhor que nos sustenta. Em nome de Jesus, por isso nós vamos declarar que Ele é grande, que Ele é o nosso Deus e que nós o amamos, que nós o amamos e que a nossa esperança é estar um dia na eternidade com Ele. Que nós possamos fixar os nossos olhos naquilo que nos dá esperança, naquilo que um dia nós vamos contemplar, que é a presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu queria trazer para você o conforto do Senhor. Que em nome de Jesus, neste momento, você possa sentir a presença dEle. Que neste momento você possa o adorar. Que neste momento você possa dizer o quão maravilhoso o Senhor é, que Ele é grande. Oh, Senhor, e que nós só precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Prepare para ouvir a mensagem deste momento, desse dia, e que essa mensagem entre ao seu coração. Pai, obrigado, Deus, por esse momento. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos. Ó Deus, que a tua palavra fale aos corações poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Eu quero só fazer um pequeno resumo do capítulo 1. Nesse capítulo 1, Jesus é tentado, é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado por Satanás durante 40 dias. Ele sai desse momento, dessa prova, ele começa a pregar o reino de Deus. Chama os seus discípulos. O primeiro evento, o primeiro mover extraordinário de Jesus é a libertação de um endemoniado de Cafarnaum. As pessoas reconhecem nele algo diferente, uma autoridade diferente. E as pessoas começam a observar Jesus. Não se segura mais a fama de Jesus começa a correr. Tem a cura da sogra de Pedro. Depois disso, as pessoas da cidade vão até Jesus em busca desse novo, da cura, da libertação. Também há um encontro de um leproso, em que Jesus o conduz para uma nova vida através da entrega e da purificação conforme a lei de Moisés. Já não se segura mais a fama de Jesus. Mas a mensagem de hoje tem tudo a ver com aqueles que querem pregar a palavra, que querem fazer a obra de Deus, mas são afrontados, confrontados, perseguidos, criticados. A palavra é para todo aquele que se sente, às vezes, amargurado, incomodado com os críticos que se levantam contra a tua vida e contra a palavra de Deus. Então é nesse momento que começa o discorrer desta mensagem, até chegar na parte final, na atitude melhor, na melhor atitude que nós devemos ter diante de todo esse texto. Então, vamos lá, Evangelho de Marcos, no capítulo 2, diz assim, que dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente aonde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Nesse ponto, alguns que estavam ali, alguns dos escribas, estavam assentados ali e arrazoavam em seu
coração. Arrazoava quer dizer, eles estavam buscando uma razão, buscando um contexto para aquilo, para aquela palavra que Jesus havia dito. E disseram, no coração, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Então, nesse momento é que a palavra ela entra para esses, os contenciosos, os que estão sempre buscando uma contenda. Então, nesse primeiro item há essa afronta, né? Esse insulto à divindade, em que é uma aparência de insulto a Deus, em que há uma crítica teológica inconsistente, ou uma base muito fraca, ou sem base. Porque eles atribuem a Jesus uma blasfêmia contra o próprio Deus. Essa é a crítica do teólogo de plantão, que critica com uma base inconsistente. Jesus, percebendo logo por seu espírito, essa percepção de Jesus de dentro dele, que eles assim pensavam, arrazoavam, então ele lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então nele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então o primeiro ponto é exatamente, são os teólogos que se dizem teólogos, mas têm uma inconsistência nas suas bases, no seu conhecimento. Aqueles que se levantam para dizer para você, para mim ou para a igreja, que está errado a forma teológica de conduzir essa situação. É esses críticos que se levantam, esse tipo de crítico que se levanta. Qual é a contestação? A contestação, ela é a resposta dada por fé e por obras. Porque os críticos, geralmente eles têm muito falar, mas quase nada ou pouco ou nada de ação. Eles falam muito, conhecem muito, mas de fazer não é com eles. Eles gostam de apontar o dedo, mas eles não conseguem dar respostas positivas às ansiedades, às faltas que o mundo tem de homens e mulheres que querem fazer. Então, diante da primeira crítica, a melhor forma de responder é tendo fé, com obras. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E obras com fé, isso mostra um resultado de uma ação. Então, se você quiser responder, tem que responder nessa altura. Fé com obras. Depois disso, saiu Jesus para junto ao mar, toda a multidão vinha com ele, ele os ensinava. E quando ia passando, viu a Levi, o chamado Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos, pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos de Jesus: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Esse é o segundo crítico.
é aquele que, com a falsa moral, mistura com pecadores e publicanos. Diga-me com quem andas, e eu te digo quem tu és. É a falsa moral. É um provérbio mal aplicado. Um provérbio de modo generalizado, dizendo que se eu ando com um determinado tipo de pessoas, eu sou igual a elas. Jesus, nessa crítica dessa falsa moralidade demonstrada por esses escribas, esses fariseus, ele responde: não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Se nós ficarmos escutando os outros que falam e o que pensam, o que quiser pensar e falar, nós perdemos o sentido da missão. Então, para isso, a melhor forma de contestar: foque na sua missão. Foque no seu chamado. O seu chamado, ele é maior do que qualquer crítica nesse sentido. Porque se você ficar querendo agradar a esses críticos, se você quiser ficar se pautando por onde que você vai, com quem que você vai e o jeito que você fala, você vai perder o sentido da visão. E a palavra de Deus, ela é muito séria e exige de nós uma responsabilidade, exige de nós uma postura de resposta a todos esses que criticam e que têm uma falsa moralidade. Precisamos estar atentos a isso. Foque na sua missão: salvar os doentes e pecadores. O versículo 18 diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Esses daí são os falsos espirituais. Esses daí são aqueles que a falsidade na sua espiritualidade logo é demonstrada. É aquele que tem as suas regras específicas, que é dele. Ele acha, ele pega na Bíblia textos isolados e monta uma teologia e fica em cima dela. Olha, para batizar, tem que largar a bebida, tem que parar de fumar, tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Para tomar ceia, você tem que estar santo. Você pecou, você precisa rezar 10 Pai Nosso. Se você não rezar direitinho, Deus não vai te aceitar. São os falsos espirituais. Eles criam regras que eles não seguem, mas eles aplicam para os outros. Eles falam de jejuns que santificam, eles falam de batismos, eles falam de teologia, eles falam um monte de coisa que é aplicado para eles, mas não, em contexto, em debate com a palavra de Deus, não confere. Os falsos espirituais, com regras espiritualizadas, mas não consistentes. Qual que é a contestação? Jesus responde: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo no pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, tanto se perde o vinho quanto os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Qual que é a contestação? Busque o novo de Deus. Dependa do Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo te ensine, te revele.
Não fique atrás dessas fábulas que são construídas não sei de onde, mas construa a sua vida pelo Espírito Santo, que é o vinho novo, num corpo espiritual novo, que é o teu, recebido como doação pelo Espírito Santo. Então responda essas críticas buscando o Espírito Santo de Deus, se renovando e não ficando ouvindo para essas fábulas, essas falsas espiritualidades, que também não têm consistência. Versículo 23, ora, mais uma crítica, né? Aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, o famoso dia de sábado. As searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando viu necessidade, teve fome, ele e seus companheiros? Qual que é o problema agora? O mau entendimento, a má aplicação da palavra de Deus. Eles se esquecem da grandeza de Deus, eles se esquecem do quanto que a palavra de Deus ela é profunda, e aplicam de modo errado, e se esquecendo do valor da vida. Esses mal entendidos, dos desconhecimento da palavra de Deus, em que eles acham que conhecem, mas aplicam mal a palavra de Deus. A melhor contestação é: entenda a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, saiba o que está escrito nela, se aperfeiçoe e não deixe de buscar isso. Não deixe. Jesus, neste momento, ele valoriza a vida. Não lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade, teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E aí Jesus explica o valor da vida, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Então esses críticos do desconhecimento, do mal aplicado à palavra de Deus, sempre entenda, busque a vontade de Deus, valorize a vida, valorize o ser humano, e não pegue a palavra de Deus como uma forma de diminuir a vontade de Deus. Não faça isso, mas aplique de modo que o nome de Jesus seja glorificado, valorizando o homem. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus criou o homem e a mulher e descansou. Então ele vem antes. Valorize as pessoas. Valorize as pessoas, mas entenda e busque entender conhecimento da palavra de Deus. E por último, entra no capítulo 3. Mais um daqueles críticos de plantão, que neste momento eu chamo os vigias da maldade, os invejosos, os caluniadores, os que vivem a testar, os que vivem buscando uma brecha em você para te acusar. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estava observando a Jesus para ver se eu curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: vem para o meio. E lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Então esses que de plantão ficam vigiando você para ver se você vai cair, onde você vai errar, o que você está fazendo, o que faz para você te criticar, é tão comum esses críticos de plantão como tinha no tempo de Jesus. Esses que querem te vigiar, querem ver teu erro. Para quê?
só para poder te minimizar, para te tirar a tua alegria. São os ladrões da alegria, os roubadores da tua paz, os que querem simplesmente te afrontar, te criticando em várias coisas. E nesses que fazem esse teste, a melhor forma que você tem que fazer é criar prioridade. É para fazer o bem? Então faça. Se você ficar esperando um tempo, olhando para ver se alguém está vigiando, não. Vá e faça. Deixa falar. Se é para o bem, faça. Se é para salvar a vida, o que você está esperando? E a pergunta de Jesus é: quando é proibido? Mesmo que seja, não possa. Mesmo que no tempo dessa pandemia. Ah, mas eu não posso isso, não posso aquilo. Mas se for para salvar uma vida, você vai ou não vai? Eu vou ou eu não vou? Ou não iria? Qual é a resposta que eu dou diante de uma necessidade de vida e de fazer o bem? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Essa é a pergunta que Jesus dá a esses que buscam anular a obra de Deus. Eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração, disse: estende a mão. Estendeu a mão e a mão foi restaurada. E ali os fariseus conspiravam com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. Esses são os vigias da maldade, em que se você esperar, se você ficar pensando, você não vai valorizar a vida de ninguém. E eu quero destacar que apesar de todas essas críticas dessas pessoas, esses maldosos, esses teólogos inconsistentes, os de falsa moral, os de falsa espiritualidade, os que não têm um conhecimento da palavra de Deus, aliás, tem um desconhecimento, os vigias da maldade, os invejosos, caluniadores, a todos esses, um sentimento bom. Jesus estava indignado, mas ao mesmo tempo condoído com a dureza do coração. E condoído significa dó, comiseração, sentir-se comovido, compadecido pela desgraça alheia. Porque vocês sabem bem o que Deus fará com esses que são os falsos, os que gostam de perseguir, os que gostam de criticar e pouco fazem. É problema deles, irmãos. Se nós ficarmos envolvidos ou pensando ou esperando alguma coisa acontecer para fazer, nós não faremos. Se nós tivermos medo de críticas, nós não sairemos do lugar. Deus não será glorificado. Então pense nisso. E apesar de tudo, tenha misericórdia. Ore por esses fracos, esses que de certa forma são oprimidos pela crítica, por esse coração endurecido. Fique atento com isso. Que Deus abençoe você. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.